E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um 6x1 responde bem específico. Na verdade eu vou responder apenas a uma pergunta que você já viu aí pelo título, né? Qual o goleiro do Cruzeiro menos vazado na história de campeonatos brasileiros? Esse questionamento foi deixado pelo Alexandre Nascimento há quase um ano, hein? Essa pergunta é de setembro do ano passado, que foi o questionamento: qual o goleiro do Cruzeiro menos vazado no certame nacional? Eu agradeço ao Alexandre pela pergunta, espero que ele tenha a paciência de ser inscrito do canal até hoje, mas finalmente vamos respondê-la. Tem diferentes formas da gente interpretar esse questionamento. Eu vou pela questão mais lógica e mais simples possível, olhar ano a ano de campeonato brasileiro, quais goleiros do Cruzeiro jogaram e quais foram os menos vazados, a média de gols sofridos. E apesar de às vezes parecer, o canal 6x1 não é bagunça, né, gente? Então assim, temos que estabelecer critérios mínimos para esse levantamento. Tipo assim, não dá para você pegar um goleiro que jogou uma partida e não tomar gol e falar ele é o menos vazado da história do Cruzeiro. Então eu resolvi olhar o quê? Goleiros que foram titulares do Cruzeiro em algum campeonato brasileiro e que jogaram pelo menos 10 partidas no campeonato brasileiro. Então vai ter um ano ou outro que eu vou falar de dois goleiros porque ambos foram bem utilizados. Só tem uma exceção especificamente, que foi uma temporada em que o Cruzeiro não fez 10 jogos no campeonato brasileiro porque caiu logo na primeira fase. Antes de começar a lista, lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, é patrocinador master do Cruzeiro, segue com aquela promoção de até R$200 em apostas grátis para novos clientes. Então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, clica aqui no link da descrição, faz o seu cadastro que é super simples e rápido, só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. E só mais um detalhe, eu não vou falar aqui de Taça Brasil, tá? Eu sei, o Cruzeiro é campeão da Taça Brasil de 66, a CBF posteriormente unificou essas conquistas também como campeonato brasileiro, mas como era um formato de disputa muito diferente, eu vou falar de campeonato brasileiro efetivamente, que foi a partir de 1971. Nessa temporada o goleiro do Cruzeiro foi Hélio Dias, hein, que jogou todas as 25 partidas do Cruzeiro na campanha e sofreu 17 gols, a média de 0,68 gols sofrido por jogo. Goleiro do Cruzeiro na década de 70, você achou que era o Raul, né? Sim, eu também achei, fiquei um pouco surpreso com essa pesquisa e fiquei mais surpreso ainda com uma informação que eu não sabia, que o Raul entrou na justiça durante 1971, o que aconteceu, né, o processo correu até 72, ele entrou na justiça tentando a rescisão de contrato e pedindo a liberação do Cruzeiro, né, para ganhar o passe. Não conseguiu, depois voltou a ser goleiro do Cruzeiro, mas teve isso, tá? O Raul, nesse momento, ele não era o goleiro titular do Cruzeiro e o Hélio Dias fez um ótimo trabalho. Em 72, o Hélio Dias foi novamente titular do Cruzeiro na maior parte do brasileiro. Ele jogou 18 partidas e tomou 14 gols, média de 0,77. Mas nessa temporada o Raul jogou 11 partidas e tomou 13 gols, média de 1,18 gols sofrido por jogo. O campeonato teve 28 rodadas, se você somar os dois vai dar 29, justamente porque teve um jogo que começou o Hélio e entrou o Raul na vaga dele, tá? Então os dois goleiros foram utilizados e pela média de gols sofridos, realmente o Hélio estava melhor que o Raul. Em 1973 o cenário se repetiu. O Hélio Dias foi titular na maior parte do tempo, 22 partidas, tomou 16 gols e teve média de 0,72. O Raul jogou 18 vezes, tomou 12 gols e teve média de 0,66. Os dois goleiros tiveram uma média excelente, vocês vão ver isso durante o vídeo, né? Mas aí o Raul Plasman já de certa forma se impõe e tem a menor média de gol sofrido de um goleiro do Cruzeiro até então. Isso vai mudar daqui a pouco. Em 1974, o goleiro titular do Cruzeiro é o Vitor, que joga 27 partidas e toma 17 gols, com média de 0,62. 74, que o Cruzeiro é vice-campeão brasileiro, roubado de todas as formas possíveis e imagináveis naquela decisão contra o Vasco. E é engraçado que o Hélio e o Raul seguiam no elenco do Cruzeiro, mas o Vitor, então um garoto de 20 anos, ganhou a posição e foi o titular. Em 1975, o Raul retoma a condição de titular do Cruzeiro, joga 25 partidas no Brasileiro e toma 15 gols, média 0,6. E após o Vitor superar a
boa média do Raul no ano anterior, o Raul foi lá e agora superou a média do Vitor. Cruzeiro mais uma vez vice-campeão brasileiro, dessa vez perdendo a decisão para o Internacional. Em 1976, o Cruzeiro jogou apenas 12 partidas pelo Campeonato Brasileiro e o titular foi Raul, que jogou 11 delas, tomando 7 gols, média 0,63. Ano de título continental, né? Primeira conquista da Libertadores, mas o Cruzeiro não fez um bom Campeonato Brasileiro, acabou caindo na segunda fase, bem longe ali da fase mais decisiva. Em 77, o Raul mais uma vez é titular do time do Cruzeiro, joga 17 partidas no Brasileiro e toma 25 gols, média de 1,47 por partida. 1978 foi o último ano de Raul como goleiro do Cruzeiro. Em 24 partidas no Campeonato Brasileiro, ele sofreu 20 gols, média de 0,83. O Raul construiu uma história gigante com a camisa do Cruzeiro e durante esse ano de 78 ele se transferiu, foi jogar no Flamengo, onde conquistou também muita coisa, Campeonato Mundial, Libertadores, enfim. Encerramos aí o capítulo Raul. 1979, o goleiro do Cruzeiro é Luiz Antônio. Ele joga 18 partidas do Campeonato Brasileiro e sofre 18 gols. Ficou fácil fazer a média de 1 gol por partida. Luiz Antônio também é o goleiro do Cruzeiro na temporada de 1980. Em 18 partidas do Brasileiro, sofremos 14 gols, média de 0,77. Luiz Antônio já estava consolidado aí como goleiro titular do Cruzeiro, né? E depois de uma primeira temporada de uma média pouco destacável, nesse segundo ano ele já voltou a ter números bem positivos. É claro que o goleiro depende do desempenho de todo o time. Temporada 81, mais uma vez Luiz Antônio com a camisa do Cruzeiro. Em 12 partidas sofre 15 gols no Brasileiro, média 1,25. E na temporada 82, Luiz Antônio joga 13 partidas do Brasileirão e sofre 16 gols, média de 1,23 gol por partida. E o Campeonato Brasileiro, gente, ele mudava muito a fórmula de disputa de um ano para o outro, tá? Então teve temporada que o Cruzeiro fez aí 12, 13 partidas, até menos que 10 partidas no Brasileiro, e teve temporada de 40 jogos. Então a gente tem que entender essas questões e por isso que é tão importante falar na média de gol sofrido, porque ficaria injusto falar apenas o número absoluto, né, de quem tomou menos gols, mas vocês vão ver no final das contas que o goleiro que mais se destaca nos números, nos gols sofridos, é um que eu duvido que você imaginava. Em 1983, o Vitor, ele mesmo volta a ser o goleiro titular do Cruzeiro, joga 14 partidas no Brasileirão, sofre 17 gols, média 1,21. E ele segue como titular do clube na temporada de 84 e é titular dos únicos 8 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sofremos 13 gols, média de 1,62 por partida. É o Vitor mesmo que era o goleiro lá em 74, né? Voltou ao clube aí praticamente 10 anos depois. A média não foi tão boa nessas temporadas, mas lembremos, né? A década de 80 do Cruzeiro como um todo, ela passou longe de ser um período feliz. Em 1985 a gente tem uma novidade. Ademir Maria é o goleiro titular do Cruzeiro no Brasileiro, joga 19 vezes e sofre 20 gols, média de 1,05. E em 1986, Gomes assume a meta do Cruzeiro como titular. 28 partidas, 16 gols sofridos no Brasileiro, média de 0,57. Obviamente esse não é o Eurélio Gomes, né, que jogou no Cruzeiro na Tríplice Coroa, é um Gomes anterior da década de 80, que depois do Cruzeiro passou pelo Grêmio, e era muito bom goleiro pelo que eu vi, tinha apelido aí de homem elástico, algo do tipo, vocês vão ver uma foto muito engraçada daqui a pouco, e ele simplesmente dinamitou os recordes passados, foi aí a melhor média disparado. E na temporada 1987 o Gomes fez algo ainda mais impressionante. Em 16 jogos do Campeonato Brasileiro, na época Copa União, ele sofreu apenas 5 gols, média de 0,31. É da hora essa foto do goleirão aí com o pé no travessão, né? Foto inclusive da revista Placar da época. Então assim, absurda a média, eu já me arrisco a dizer que nenhum goleiro na história do Cruzeiro vai chegar perto de ter uma média dessa num campeonato brasileiro, velho. Assim, a defesa do Cruzeiro foi muito bem nesse campeonato, mas faltou ataque, né? Tanto que a gente é eliminado pelo Internacional depois de empatar fora de casa em 0-0 e perder em casa por 1-0. Se fizesse mais gol, né, a gente teria ganhado esse brasileiro aí. Na temporada 1988, o goleiro do Cruzeiro na maior parte do campeonato brasileiro é Pereira, que jogou 13 partidas e sofreu 8 gols, com média 0,61. E o Wellington, né, que é treinador
treinador, inclusive, com o nome aí de Wellington Fajardo, também jogou 8 partidas nesse brasileiro, tomou 9 gols, média de 1,12. Como é que me deixa o Gomes embora, hein, Cruzeiro? Pelo amor de Deus, o homem tava catando muito. Enfim, o Pereira também teve uma excelente média, né? O Wellington Fajardo nem tanto, foram os 2 goleiros do Cruzeiro em 88. Paulo César Borges, em 18 partidas no brasileiro, ele tomou 14 gols, média de 0,77. Em 90, o mesmo Paulo César joga 19 partidas, sofrendo 18 gols, média de 0,94. Em 91, ele joga 11 partidas no Brasileirão, sofre 13 gols, com média 1,18. E em 92, Paulo César joga 21 jogos, sofre 17 gols no Brasileiro, média 0,80. Quem viu o Paulo César jogar nessa época do Cruzeiro diz que é um grande goleiro, né? Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, e eu só tenho a lembrança dele jogando pelo Cruzeiro em 98, né? E ele acaba sendo, no mínimo, infeliz, né? Soltando aquela bola depois da cobrança de falta, o Oséias faz o gol no rebote, título da Copa do Brasil pro Palmeiras. Então eu não tenho as melhores lembranças, mas o Paulo César teve um período importante como goleiro do Cruzeiro, interrompido em 1993 para Sérgio Guedes assumir a meta celeste. Ele jogou 11 partidas do Brasileiro e tomou 11 gols, média de 1. E eu não achei foto do Sérgio Guedes como goleiro do Cruzeiro, mas eu achei essa foto dele como treinador atualmente, e é muito engraçado ver que ele mantém o mesmo estilo do mullet, do cabelinho dos tempos de jogador. Em 94 começa outra dinastia de Nelson de Jesus Silva, Dida. Em 23 partidas ele toma 33 gols, média de 1,43. Ele que tinha sido goleiro do Vitória, vice-campeão brasileiro em 93, chegou pro Cruzeiro e nesse primeiro ano, digamos que não impressionou, né? Em 95 o Dida joga 20 partidas no Campeonato Brasileiro e sofre 19 gols, média de 0,95. Em 96 o Dida joga 22 partidas e toma 18 gols, média 0,81. E em 97, em 25 partidas, o Didão tomou 35 gols, média de 1,4. E é muito engraçado a gente pensar nisso, né, velho? O Dida em 97, quer dizer, depois de ganhar a Copa do Brasil em 96 e a Libertadores em 97 sendo extremamente decisivo, no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro não funcionou bem, o Dida teve uma média ruim, né? A verdade é essa. Tivemos algumas falhas do Dida na campanha, inclusive, é interessante a gente ver isso, né? Porque o Dida é um herói, pra mim o melhor goleiro da história do Cruzeiro, mas falhava também, gente, tá? Todo goleiro dá suas rameladas e o Dida não era diferente. E em 98, o último ano de Dida pelo Cruzeiro, ele jogou 30 partidas no Brasileiro e tomou 38 gols, média de 1,26. Depois de um surto coletivo com Ronaldo Giovanelli no gol, o goleiro do Cruzeiro pro Brasileiro 99 é André. Ele joga 23 partidas e toma 39 gols, média de 1,69. Grande André Doring, seria peça importante na conquista da Copa do Brasil em 2000, mas que média horrorosa dele aí nesse Brasileirão de 99, né? Chegou para ser o substituto do Dida, era um goleiro que inclusive estava sendo convocado para a seleção brasileira, mas os números dele não foram muito animadores, inclusive falhou na eliminação para o maior rival, né? Que foi a queda do Cruzeiro nas quartas de final pro Atlético. E em 2000 que o goleiro do Cruzeiro foi o Jefferson. Sim, ele mesmo, o menino Jefferson, jogou 18 partidas na Copa João Avelange, sofreu 17 gols, média 0,94. Na reta final da competição, o senhor Filipão me bota o Fabiano para ser o goleiro do Cruzeiro. Em 8 partidas ele toma 11 gols, média 1,37. O Jefferson era um garoto nessa ocasião, né? Ele tinha se tornado goleiro titular do Cruzeiro com 17, 18 anos, assim, muito antes da hora, dava umas falhadas de fato, mas esse Fabiano era muito pior que ele, inclusive a nossa queda na semifinal tem muito da culpa desse cidadão, né, que toma um gol de falta do Juninho Pernambucano, que é uma falta muito bem batida, mas era uma falta lateral, era só a merda do goleiro pegar. O André, recuperado de lesão, joga bastante no Campeonato Brasileiro, atua em 18 rodadas, sofrendo 27 gols, média 1,5. E o Bosco, que começou o ano como titular, jogou parte desse brasileiro, jogou 10 partidas e tomou 14 gols, média 1,4. Esse brasileirão de 2001 do Cruzeiro não foi nada bom, né? O Cruzeiro tinha um monte de estrela, foi aquele ano que veio Edmundo, veio Rincon, tinha muita gente boa de bola, mas não ornou, né? Não funcionou e os goleiros acabaram sofrendo bastante por isso, tomaram gol pra burro. Em 2002 a gente começa com o Jefferson sendo goleiro titular do Cruzeiro, em 9 partidas ele tomou 19 gols, média 2,11 e fechamos o brasileiro com o Gomes tendo sequência, esse sim, o Eurélio Gomes, né? Em 14 partidas
partidas, sofreu 17 gols, média 1,21. Em 2002 a gente já tinha Vanderlei Luxemburgo sendo o treinador do Cruzeiro, né? Demorou até as coisas encaixarem, a hora que a gente realmente arrancou já com o Gomes como titular foi tarde, né? Não conseguimos a classificação, mas em 2003 valeria a pena. O Gomes foi titular durante praticamente toda a campanha do Brasileiro, jogou 40 partidas e tomou 40 gols, média de 1. O Gomes que foi peça decisiva em conquista de Copa do Brasil, ajudou muito nesse Brasileiro, mas também comeu cada franga em seu Gomes, meu Deus do céu. As partidas que ele não jogou, né, naquele ano foram 46 rodadas, jogava o Arthur, e justamente ele, Arthur Moraes, foi o principal goleiro do Cruzeiro no Brasileiro de 2004. Ele jogou 35 rodadas e tomou 57 gols, média de 1,62. Eu não tenho nenhum pingo de raiva da pessoa Arthur, né? Até porque eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho bastante raiva do goleiro Arthur. O goleiro ruim, meu Deus do céu. Que maluco, nossa, velho. E depois ele teve uma carreira legal, jogou em Roma, jogou em Benfica, muitos anos na Europa, mas aqui no Cruzeiro, crê em Deus Pai. E em 2005 começou uma dinastia mesmo, né, do goleiro Fábio, que jogou 40 partidas do Brasileiro e tomou 66 gols, média de 1,65. Convenhamos que o primeiro ano do Fábio foi bem ruinzinho pelo Cruzeiro, né, aquela eliminação na Copa do Brasil pro Paulista, no Brasileiro os números também foram muito fracos, mas vamos ter calma, vamos confiar no processo que uma hora melhora, né? Em 2006, o Fábio joga 36 partidas do Brasileiro e toma 41 gols, média de 1,13. Em 2007, 28 partidas no Brasileiro e 36 gols sofridos, média 1,28. Para 2008, o Fábio joga todas as 38 rodadas do Brasileirão e toma 44 gols. Em 2009, o Fábio joga 34 partidas e toma 46 gols, média de 1,35. E em 2010, o Cruzeiro vice-campeão brasileiro, o Fábio joga 36 partidas do Brasileirão e toma 34 gols, média de 0,94. E olha que louco, né? Só no 6º ano como goleiro titular do Cruzeiro que o Fábio conseguiu no Campeonato Brasileiro ter uma média inferior a 1 gol sofrido por partida. E é por isso que eu falo, o desempenho coletivo influencia muito no desempenho individual. 2010 foi o ano que o Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro, teve um Sandro Meirahit no meio do caminho, né? Em 2011, o Fábio joga 34 partidas no Brasileiro, toma 43 gols, média 1,26. Em 2012, ele joga 37 rodadas e toma 51 gols, com média de 1,37. E aí começa a época boa, 2013, Cruzeiro campeão brasileiro, o Fábio jogou 36 partidas na campanha e tomou 34 gols, média de 0,94. 2014 é o ano do novamente o Fábio joga 36 partidas e dessa vez toma 36 gols, média certinha de 1 gol tomado por jogo. E com esse bicampeonato brasileiro, o Fábio já estava completando a 10ª temporada seguida como goleiro do Cruzeiro, né? Porque de 2005 até 2014, 10 anos em que ele era titular. Quem já tinha uma idolatria pelo Fábio mais do que consolidou a partir daí. E em 2015 o Fábio tem talvez o seu melhor desempenho nos números, joga 36 vezes e toma 32 gols, média de 0,88. É óbvio que o Mano Menezes afeta nesse desempenho, né? 2015 é o ano da chegada do Mano, o time passa a jogar um pouquinho mais retraído e funciona naquele momento que a gente estava brigando contra o rebaixamento, e o Fábio teve nessa temporada números melhores do que nas temporadas de título brasileiro. É até meio controverso, meio estranho a gente entender, mas são os números, gente, tá? Os números sob tortura, eles dizem qualquer coisa. Em 2016, o Fábio era titular do Cruzeiro, não vivia boa temporada, tanto que em 19 jogos do Brasileiro ele tomou 33 gols, média de 1,73. Ele acaba sofrendo uma lesão, entra o Lucas França por alguns jogos e depois o Rafael é quem assume a condição de titular. O Rafael jogou 17 partidas e tomou 14 gols, com média de 0,82. E hoje pode parecer loucura falar nisso, mas em 2017, quando o Fábio se recupera, né, da lesão no joelho, havia ali uma discussão sobre quem deveria ser o goleiro titular do Cruzeiro, porque nos números, no desempenho, o Rafael em 2016 estava sim melhor que o Fábio. Isso é um fato, tá? Só que aí, por toda a questão histórica, o Fábio vai reassumir a condição de titular do Cruzeiro em 2017
2017. No Brasileiro ele jogou 32 rodadas e sofreu 31 gols, com média de 0,96. Mas o que realmente valeu em 2017 foi o título da Copa do Brasil conquistado tendo o Fábio como herói, né? É ele que defende o pênalti decisivo, que o Diego bateu, o Fábio catou e a gente conseguiu o título da Copa do Brasil, naquela oportunidade o Penta. E no Brasileiro 2018, mais uma vez o Fábio como titular, joga 30 partidas e sofre 27 gols no Brasileiro, média 0,9. Nesses 2 anos que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, ficou a sensação de que o time poderia ter feito coisa melhor no Campeonato Brasileiro, né? A gente acabou não brigando lá no topo da tabela, mas fez campanhas bem consistentes. O Cruzeiro tinha uma defesa que nesse momento estava funcionando bem. Em 2019 é que tudo ia pro saco. O Fábio foi o titular em 35 das 38 rodadas no ano do rebaixamento e tomou 40 gols, com média 1,14. E é importante a gente observar esse número porque, pô, a gente foi rebaixado em 35 jogos, o goleiro tomou 40 gols. Não é tanto gol assim. O Fábio teve temporadas que ele tomou muito mais gol que isso. O problema é que a gente não fazia gol, né? O Cruzeiro não fazia gol em ninguém, era a coisa mais difícil e por isso mesmo a gente foi rebaixado. E quando a gente olha no final das contas, por uma vitóriazinha a mais que o Cruzeiro tivesse conquistado nesse Campeonato Brasileiro, a gente teria se salvado, mas a galera estava muito determinada em derrubar o clube. Eu vou usar os números da Série B também, porque o Alexandre perguntou sobre o certame nacional, né? Em 2020 o Cruzeiro estava jogando, era o brasileiro da Série B, então é sobre ele que a gente tem que falar. O Fábio foi titular em 36 rodadas da Série B de 2020, tomou 30 gols, média de 0,83. Em 2021 o Fábio jogou 37 rodadas da Série B, só não jogou as 38 porque foi expulso na estreia, né? Então ele precisou ficar fora na segunda rodada. Tomou 40 gols, média de 1,08. E particularmente eu acho que o Fábio fez uma Série B de 2021 melhor do que a de 2020, né? Talvez porque ele tenha sido mais exigido, o time era ainda pior que o de 2020, mas o Fábio fez ali uma série de defesas importantes, salvou o Cruzeiro em alguns momentos no próprio Campeonato Mineiro também, teve o clássico contra o Atlético que foi talvez a única alegria que a gente teve nessa temporada, mas no Brasileiro a média não foi tão boa assim. E em 2022 começou a história de Rafael Cabral como goleiro do Cruzeiro. Ele jogou 37 partidas da Série B e tomou 25 gols, com média 0,67. O sistema defensivo do Cruzeiro funcionou muito bem na última temporada, né? Tanto que nós tivemos o melhor ataque da Série B, mas não era um ataque que metia 2 gols por partida. A gente ganhou muitas vezes na conta do chá porque a defesa funcionava e o Rafael Cabral foi peça importante nisso. Colocados todos os números e respondendo a pergunta de forma objetiva, o goleiro menos vazado do Cruzeiro na história de um Campeonato Brasileiro foi o Gomes, lá na temporada de 1987, e o segundo colocado foi o Gomes também na temporada 1986. O mais vazado em números absolutos foi o Fábio, que tomou 66 gols no Brasileiro de 2005, e o mais vazado com a pior média, né, foi o Jefferson em 2002, que em 9 partidas tomou 19 gols, foi o único que teve uma média superior a 2 gols sofridos em um Campeonato Brasileiro. Tá colocado então esse levantamento muito louco, demorei a responder a pergunta porque deu trabalho pesquisando e eu gostaria muito que vocês deixassem o like nesse vídeo, comentassem, ajudassem a dar um engajamento para ele chegar em mais pessoas, compartilha. É legal, gente, é bacana conhecer a história do nosso clube. Ainda mais goleiro, que é uma posição tão específica e que a torcida do Cruzeiro gosta de amar e de odiar, né, ao extremo. Tomara que o Rafael Cabral construa aí uma belíssima história como esses outros goleiros construíram, que mantenha essa média baixíssima e tome poucos gols pra gente fazer uma grande competição e, se for possível, né, ficar ali Sul-Americana, Libertadores, é o que a gente tá querendo pra esse ano. Eu nem tô pedindo título, se quiser ganhar pode. Mas se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, usar os comentários pra opinar, enfim, né, resgate aí as suas lembranças também do passado, quais goleiros você viu e tudo mais. Amanhã a gente volta com os vídeos de notícia, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!